Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis, e suas mortes foram tudo, menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que eles encontraram fins trágicos. Na verdade, qualquer pessoa que procurasse descobrir como cada apóstolo morreu, encontraria relatos horríveis. Cada história é mais terrível do que a anterior, com várias histórias de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e muito mais. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram seu fim. Também incluirei nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu a Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, precisamos reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto vem de tradições cristãs antigas. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos que datam de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e padres da Igreja, mas outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante entender que as tradições mais confiáveis e as mais obscuras nunca podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico. Sim, as tradições cristãs antigas são intrigantes e muitas vezes muito úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva, mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é tarefa fácil, porque essas tradições antigas oferecem diferentes versões de suas mortes, e os relatos muitas vezes confundem e misturam fatos e personagens históricos. Mas aqui vou me esforçar para manter a maior distinção possível a esse respeito e farei isso com base no que é mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traiçoeiro. Portanto, de todas as contas que detalham as mortes dos apóstolos, esta é a única em que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica aos primeiros cristãos, instigada pelo rei Herodes Agripa, o primeiro neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei que tentou matar o recém-nascido Jesus, ordenando o massacre dos bebês em Belém, e o sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e também desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago à espada e também aprisionou o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos era agradável aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro escapou da morte apenas porque o Senhor milagrosamente o libertou da prisão por meio de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta de 44 depois de Cristo, e o fato de ele ter morrido à espada provavelmente indica que ele foi decapitado. De acordo com algumas tradições, André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana da Acaia, mais especificamente em Patras, depois de evangelizar a esposa do procônsul local. Ele morreu crucificado em uma cruz em forma de X, já que não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura sendo brutalmente chicoteado. Devido a essa tradição, esse design de cruz ficou conhecido como a Cruz de Santo André. As contas que detalham a morte do apóstolo Filipe são bastante confusas, especialmente porque essas histórias parecem misturar o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, um diácono da igreja de Jerusalém. Assim, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras que foi apedrejado. Algumas afirmam que ele foi apedrejado e crucificado, e ainda outras dizem que ele foi enforcado. Há até uma tradição afirmando que ele morreu de causas naturais. No entanto,
A tradição mais renomada sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério a pregar o evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia, por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, pois praticamente não há fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. No entanto, algumas tradições afirmam que, após dedicar sua vida a espalhar o evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outros relatam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi chicoteado até a morte ou decapitado. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, com base em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, onde supostamente foi empalado com lanças por seguidores de religiões locais. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em uma idade avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como acontece com os outros apóstolos, existem diferentes versões sobre sua morte. Algumas dizem que ele foi crucificado, outras sugerem que foi queimado vivo, e outras afirmam que foi cerrado ao meio. De acordo com algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Existem também diferentes versões de sua morte, que sugerem que ele foi morto a golpes de lança, espancado até a morte, ou teve a cabeça cortada com golpes de machado. Curiosamente, algumas antigas contas relacionam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Você foi o apóstolo que trabalhou como cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Existem muitos relatos sobre o possível martírio de Mateus, incluindo uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais comumente aceita da morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por espada. Há uma grande confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Na verdade, algumas tradições confundem erroneamente este Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando as tradições que diferenciam claramente Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos sugerindo que ele pregou o evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. De todas as contas na tradição cristã relacionadas às mortes dos apóstolos, a mais conhecida é a de Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta do ano 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. Na verdade, a execução de Pedro teria ocorrido em um local conhecido como Circo de Nero. A tradição afirma que Pedro estava prestes a ser crucificado da maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma forma que seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Como tal, ele pediu aos romanos que o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. De acordo com a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até um relato antigo afirmando que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu. Mais tarde, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais. Judas foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado em nome de Jesus. Em vez disso, ele foi quem traiu o Senhor. Depois de trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver a prata aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-la. Mateus registra que após isso Judas Iscariotes foi enforcado. Lucas, no livro de Atos, detalha a morte horrenda e terrível do discípulo traiçoeiro, dizendo que ele se abriu no meio e todos os seus intestinos se derramaram. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local da execução até se dividir ao meio. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições dizem que ele ministrou na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde foi crucificado. Outras tradições
sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, e ainda outras afirmam que ele morreu de causas naturais em uma idade avançada em Jerusalém. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não fazia parte dos 12, mas foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como a tradição sobre a morte de Pedro, o relato da morte de Paulo é considerado confiável. De acordo com os registros, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta de 67 d.C., na mesma perseguição que levou à morte de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus momentos finais antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram, é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles foram verdadeiros seguidores de Cristo, o Senhor. Jesus frequentemente falou sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Se você gostou de aprender sobre as mortes dos apóstolos de Jesus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários.